Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje, no 17º programa, nós vamos falar sobre as eleições no Flamengo. Mas antes eu vou pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Para falar conosco, eu trouxe o Mauro Santana do canal Mauro Santana. Tudo bom, Mauro Santana? Que isso, hein, rapaz? Que anúncio é esse? Forte abraço, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer, um enorme prazer poder falar de futebol e poder falar de Flamengo. Então começa falando pro pessoal aí do Volume de Jogo. Quantos anos você cobre o Flamengo? Olha, eu vou completar agora em 2025 22 anos de cobertura de Flamengo. Eu comecei no dia 22 de maio de 2003 a cobrir o Flamengo e desde então, de maneira ininterrupta, eu que, lógico, revezei também na cobertura de outros clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, até seleção brasileira, mas tenho orgulho de, durante todo esse período, né, tá cobrindo o Flamengo, tá acompanhando toda essa evolução do Flamengo, essa transformação do Flamengo. E quantas eleições você já cobriu? Com essa última 7 eleições, né? 2003, que conduziu novamente o Márcio Braga à presidência, depois ele foi reeleito em 2006, 2009, quando o Delaí D'Ambroski, que era o vice do Márcio Braga, perdeu para Patrícia Morim, 2012, quando o atual grupo, que agora é representado pelo Luiz Eduardo Batista, conseguiu tirar a Patrícia do poder e assumiu, naquela época, sob o comando do Eduardo Bandeira de Mello, 2015 o Bandeira conseguiu a reeleição, 2018 foi o advento do Rodolfo Landim, que venceu nas urnas o Ricardo Lomba, que inclusive está concorrendo à presidência do Conselho Deliberativo, e a reeleição em 2021, além deste ano de 2024, que foi a maior cobertura da minha vida, né? Foram 14 horas de cobertura ao vivo da eleição do Flamengo, desde o início da votação até o resultado final da apuração e a repercussão com a vitória do BAP. E como é que você faz? Para almoçar? Não para? Como é que é? Amigo, tem que trocar. Essas 14 horas de... Tem que trocar o pneu com o carro em movimento. A situação é essa. Almoçar, 20 minutinhos no máximo, né? E se chegar, ver que tem fila, pede para alguém para comprar, traz, faz uma quentinha, um lanche pelo menos. Mas o importante é a transmissão. O mais importante é a transmissão. E vou te ser muito sincero, eu sou um cara muito concentrado no que eu estou fazendo. Eu fico muito focado. Então, na hora, eu não sinto fome, não sinto frio, não sinto calor, não sinto sede, não sinto nada, né? Eu só penso, só foco na transmissão, na live, em tudo acontecer da melhor maneira possível, tudo dar certo, reduzir ao mínimo a margem de erro. E os sócios fizeram uma boa escolha em escolher o BAP? Olha, eu considero que os 3 candidatos eram preparados, eram devidamente preparados. E o que eu sempre falei durante o processo eleitoral, para mim, os 3 bebem na mesma fonte. Lógico, existe alguma diferença ideológica com relação à condução, um talvez um pouco mais agregador, o outro mais centralizador, mais paternalista, mas a verdade é que todos eles seguem a mesma filosofia. Inclusive, durante 5 dos 6 anos da gestão do Rodolfo Landim, os 3 estavam presentes nessa gestão. O BAP só desgarrou um pouco mais recentemente, aí nos primeiros meses de 2024, o Maurício Gomes de Matos foi até o meio do ano, mas em geral é isso. Não teremos muitas mudanças no que diz respeito à gestão financeira do clube. Acredito que ainda teremos uma gestão responsável das finanças do Flamengo, do dinheiro do Flamengo. O que pode mudar é talvez a filosofia da condução do futebol e de outras áreas do clube. E fala aí para os nossos seguidores. Esmiuça aí quem é o BAP como empresário e o que ele já fez no Flamengo, nas gestões Não, o anteriores. Luiz Eduardo Batista é um profissional altamente capacitado. Ele que, além de ser da área do varejo e também do marketing, também atuou na área da comunicação, foi o grande representante da Sky durante muito tempo. Ele que é formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em engenharia civil, ele é engenheiro civil, né? E é pós-graduado em finanças pela COPIAD, da UFRJ. Ou seja, altamente gabaritado. Ele que tem uma parceria já de longa data com o Rodrigo Tostes, que é considerado o mago das finanças do Flamengo. Ele que começou a conduzir o trabalho de reestruturação financeira e austeridade durante a primeira gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que foi, inclusive, o seu apoiador durante o processo eleitoral.
se eu não me engano, tem 64 anos de idade, já está plenamente estabelecido, ou seja, ele não precisa, né, do Flamengo, não precisa do dinheiro do Flamengo para nada, ou seja, ele pode se dedicar de maneira exclusiva ao Flamengo, como um dirigente amador, e tem um trabalho aí desde 2012. Ele é um dos grandes idealizadores deste grupo que chegou ao poder na eleição de dezembro de 2012. Na época, ele apoiava o Valinho Vasconcelos, com Rodolfo Landim como vice. Ambos acabaram tendo as suas candidaturas impugnadas e aí tiveram que ser substituídos, respectivamente, pelo Bandeira de Melo e pelo Walter D'Agostinho, naquela oportunidade. E hoje, além do William como vice, quem é os outros que fazem parte da chapa dele? Lembrando que Flávio William, que no meu entendimento, ele tem a sua valorização muito pouco explorada dentro do Flamengo, lembrando que ele foi diretor jurídico da primeira gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Ele foi o responsável pela condução da negociação de diversas ações cíveis e trabalhistas que estrangulavam as finanças do Flamengo. Volta e meia, o Flamengo tinha algum tipo de penhora de suas receitas e ficava impedido de cumprir com as suas obrigações. Então ele foi o responsável pela negociação direta nesse trabalho conjunto, também na época com o Rodrigo Tostes e depois com Cláudio Prakovinik, que foi quem substituiu o Tostes na condução das finanças do Flamengo, foi quem conseguiu incluir o Flamengo no ato trabalhista, do qual inclusive o Flamengo já saiu, até por questões de que não tem mais utilidade para o Flamengo. O Flamengo já conseguiu equacionar todas as ações trabalhistas contra o clube, mas ele foi o cara que, nesse sentido, né, libertou o Flamengo das ações cíveis que o clube sofria, né, naquela oportunidade. Além dele, existe todo um corpo de profissionais altamente gabaritados no setor. Por exemplo, na área de tecnologia, na área de TI, temos aí a presença do diretor do Google. Simplesmente isso, né? Então, é o representante do Google para o Brasil e para a América Latina. O BAP, ele se preocupou em trazer para si, em agregar para si os melhores profissionais do mercado e aqueles de que melhor ele dispunha, né? Justamente para poder corroborar a sua filosofia de profissionalização, que no meu entendimento é um pouco de exagero. É óbvio que o Flamengo se tornou profissional já há algum tempo. A rigor, desde 2012, o Flamengo segue uma gestão profissional. É claro, com a presença de dirigentes amadores, o que, inclusive, é previsto no estatuto do clube, tanto é que ele quer mudar o estatuto, mas desde 2012 o Flamengo vem sendo gerido, pelo menos do ponto de vista administrativo e do ponto de vista das finanças, de maneira profissional. O que falta, talvez, é um pouco mais de profissionalização em algumas pastas, como é o caso do futebol, por exemplo, no Ninho do Urubu. Eu citei também o Cláudio Prakovinik, que, a exemplo do Rodrigo Tostes, também prestou o seu apoio. Ambos foram fundamentais durante a administração do Eduardo Bandeira de Melo para que o clube se tornasse saudável financeiramente, até para que Rodolfo Landim, quando assumiu, após a eleição de 2018, encontrasse um clube que já caminhasse sozinho e até com bastante dinheiro em caixa para que pudesse investir. E assim que saiu a notícia da eleição do BAP, o Zico foi convidado, né, para chefiar a delegação. O que você achou no Mundial, né, no próximo Mundial? Eu acho que nada mais do que justo, até porque o próprio Zico declarou desde o início do processo eleitoral o seu apoio à candidatura do BAP. Até por uma questão de gratidão, porque quando o Zico passou pela direção do futebol do Flamengo, em 2010, ele foi muito perseguido dentro do clube pelos chamados caciques. Tanto é que ele ficou apenas 4 meses no cargo. E um dos poucos que apoiaram o Zico durante esse processo de desgaste do ídolo maior da nação rubro-negra foi justamente Luiz Eduardo Batista. Então, até por questões de gratidão, e a gente sabe muito bem do caráter, da lisura, né, e da postura do Arthur Antunes Coimbra, nada mais justo do que ele apoiá-lo. E nada mais justo do que essa contrapartida. Eu acho que é sensacional, porque o Zico é o campeão do mundo, foi o craque da vitória por 3-0 sobre o Liverpool, é o mais conhecido jogador do Flamengo na história, é o maior meio-campo da história do futebol mundial, ou seja, ele tem todos os pré-requisitos e todos os pressupostos para ser o chefe da delegação do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Imagina o Flamengo conquistar um bicampeonato mundial com Zico chefiando a delegação. Seria fantástico, né? Em que essa gestão BAP precisa melhorar em relação à gestão Landim?
Eu acho que muito em função do investimento que é feito no futebol e a otimização desse investimento. Ou seja, aumentar a eficiência. Eu acho que o Flamengo precisa obter o maior número de resultados desportivos possíveis com o menor investimento possível. O Flamengo tinha dinheiro e, por ter dinheiro, conseguiu formar uma equipe altamente competitiva e que, dessa forma, conseguiu chegar a 21 decisões de título. O Flamengo conquistou 13 campeonatos ao longo da gestão do Rodolfo Landim, mas ficou a impressão de que poderia ter conquistado muito mais. O elenco mais caro do futebol brasileiro, por exemplo, ficou um ano inteiro sem ganhar nada, uma Taça Guanabara sequer, no ano passado. Isso é inadmissível para o volume de investimento que o Flamengo faz no futebol. Eu acho que esse vai ser o maior desafio, até porque o próprio BAP chamou essa responsabilidade para si. Ele bateu muito nessa tecla. A principal crítica que ele fez à continuidade dessa gestão com a candidatura do Rodrigo Dunche, que foi o candidato apoiado pelo Rodolfo Landim, era justamente os maus resultados obtidos nas últimas 2 temporadas, em que o Flamengo conquistou apenas um campeonato carioca e o pentacampeonato da Copa do Brasil, recentemente. Então, eu acho que, até por ele ter chamado essa responsabilidade para si, vai ser o maior desafio dele. Outro desafio é continuar com o trabalho que foi feito pelo Landim, e isso a gente tem que reconhecer. O Landim já pega uma equipe, um clube saneado financeiramente, mas ele consegue aumentar as receitas do clube. O Flamengo, em 2019, teve 759 milhões de receita bruta. E no ano passado foram 1 bilhão 370 milhões, ou seja, quase o dobro de receita. Então, espera-se que o BAP consiga manter essa progressão geométrica, vamos dizer assim, do aumento das receitas do Flamengo, que vai ter um recuo esse ano. Esse ano vai ter um recuo grande, de talvez mais de 250 milhões de reais. Ainda será uma receita muito significativa, de mais de 1 bilhão, mas pode ficar aí na casa de 1 bilhão e 100. Então, o grande desafio do BAP é aumentar substancialmente essa receita, principalmente pela bagagem que ele tem e pela experiência que ele tem no marketing e no varejo. E o Felipe Luiz, como você avalia o trabalho dele até agora e o que ele precisa melhorar para 25? Olha, o Felipe Luiz não dá pra gente exigir muita coisa de um treinador que tem menos de 1 ano na profissão. A gente tem que lembrar que no ano passado, nessa mesma época, Felipe Luiz estava se despedindo dos gramados. Então ele, em janeiro, se tornou técnico da categoria sub-17. No meu entendimento, ele até superou as minhas expectativas. Ele foi muito além daquilo que eu esperava. Eu acreditava que ele fosse ter ainda maiores dificuldades, até porque você gerir um grupo de garotos é muito diferente de você chegar em um elenco de profissionais, principalmente tendo aí que receber como herança uma equipe desacreditada, uma equipe com uma falta de confiança gigantesca, uma equipe com moral muito baixo, e ele consegue levantar o moral desse grupo, recuperar a confiança dos jogadores, fazer com que a equipe, mesmo destruída fisicamente, o Flamengo chegou combalido fisicamente no final da temporada, mas de uma forma competitiva, inclusive no segundo tempo das partidas, brigando pelo resultado. Apenas uma derrota no Fla-Flu, 2-0 para o Fluminense. Em 15 jogos, 9 vitórias. É realmente um desempenho muito acima daquilo que eu esperava do Felipe Luiz, além da conquista de um título nacional, que é a Copa do Brasil, e ter terminado de maneira honrosa na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas ele está gabaritado para representar o Flamengo no Mundial? É o técnico ideal? Eu acho que está gabaritado sim, até porque ele conhece o Flamengo, é lógico, ainda tem muito que aprender. Não dá para você dizer, o Felipe Luiz está pronto, ele está no início de trabalho, está no início de carreira de treinador. Mas a gente tem que lembrar que ainda na Europa, quando ele estava lá no Chelsea, no Atlético de Madrid, ele já estava se preparando. Ele fez cursos na UEFA para se capacitar, já pensando no pós-carreira de jogador. No Brasil, ainda como jogador do Flamengo, ele fez o curso B da CBF, fez o curso A da CBF, então ele é alguém que se preparou para esse desafio. Ele não caiu de paraquedas. Não é aquele tipo de cara, como tinha antigamente, mas se cabia isso no futebol. Por exemplo, Paulo César Carpegiani encerrou a carreira no Brasileirão de 1980, E aí, em 81, ele foi convidado para assumir o Flamengo no lugar do Dino Sani, que tinha sido o substituto
do Cláudio Coutinho. Ele não tinha preparação acadêmica nenhuma para ocupar o cargo. A vivência que ele tinha era a vivência de campo, a vivência do boleiro. Mas deu certo, graças a Deus. Foi o técnico campeão do mundo. Hoje, com a competitividade do futebol e a excelência no trabalho que vem sendo feita pelos clubes brasileiros, inclusive, até num reflexo da própria ação do Flamengo lá em 2019, quando trouxe o Jorge Jesus, e todos os clubes atentaram que tinham que melhorar a performance interna do trabalho que era realizado dentro do departamento de futebol, então você tem que ter um profissional gabaritado. Mas acredito que o Felipe Luiz tem condições, ainda não está pronto, mas ele tem todas as prerrogativas para se tornar um grande treinador de futebol. Não por acaso, já tem clube na Europa monitorando o Felipe Luiz. E eu acredito que ele não deve ficar longevo no futebol brasileiro. Eu daria uns 2, 3 anos para ele ir para a Europa. O discurso dessa nova diretoria é profissionalizar todas as áreas, né? E agora parece que já vão contratar o José Boto, né? O que é que você sabe sobre isso? O José Boto é um excelente profissional. Muita gente tem torcido o nariz. Se ele é tão bom assim, o que ele está fazendo em um clube inexpressivo da Europa, como o caso do Osijek, na Croácia? Mas a gente tem que lembrar que ele passou pelo Benfica, que é um dos gigantes europeus. Também teve um trabalho destacado no PAOK e no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, levantando inclusive o patamar desses dois clubes. No Shakhtar Donetsk, ele foi muito importante na captação de grandes valores no continente sul-americano, principalmente na contratação de brasileiros, fazendo com que o Shakhtar tornasse uma equipe competitiva. Na verdade, o Shakhtar, por exemplo, ele entrava na Champions para fazer figuração. E depois da passagem do João Boto, né, o Shakhtar efetivamente, né, tornou-se uma equipe que passou a competir, né, pelo menos por uma das vagas para o mata-mata, chegando em algumas edições até chegar às oitavas de final. E o José Boto, ele é o tipo de profissional, e isso eu acho mais importante, que ele deixa um legado. Quando ele passa pelo Benfica, primeiro, na parte de prospecção, que é justamente na questão da base, de você fazer mapeamento de mercado, principalmente de jovens valores, e ele consegue isso, né? Ele descobriu grandes valores, né, do futebol que foram contratados, acabaram ganhando visibilidade no continente europeu e depois foram negociados por cifras muito maiores do que as do Benfica. E isso se tornou uma grande característica do clube português. Um estudo recente deu conta de que o Benfica foi o clube que mais lucrou na Europa com a compra e venda de jogadores, com o mercado da bola. Principalmente por isso. Captação de jovens talentos, jogadores promissores, contratação desses atletas, o fomento desses jogadores, do trabalho desses jogadores na Europa e depois a venda desses atletas para outros clubes europeus dentro da própria Europa por somas muito maiores. E ele deixou esse legado, por exemplo, do Benfica. Eu acho que isso é o mais interessante, dele chegar no Flamengo e também construir um trabalho que fique mais adiante. E ele já tem data para chegar? Ele vem para ser o homem forte do futebol? Ele vem para ser o cara do futebol. Pelo menos essa é a promessa de Luiz Eduardo Batista, que vai dar total autonomia para o José Boto, para conduzir o departamento de futebol do Flamengo e até mesmo para estruturar o organograma do Ninho do Urubu. A previsão é que ele passe o Natal com a família, pelo menos ele deve permanecer no Osijek até o último compromisso do ano do clube croata, que, se não me engano, é no dia 20. Já no dia 21, ele se desliga do Osijek e vai para Portugal para passar o Natal com a família e logo depois do Natal ele virá para o Brasil já para se apresentar ao Luiz Eduardo Batista, que já terá tomado posse, né? Nessa quarta-feira acontece a cerimônia de posse do BAP. E qual vai ser a diferença do cargo dele e da função dele para que o Marcos Braz exercia? Então, a diferença é total. Primeiro que o Marcos Braz era o chamado dirigente amador, né? Então o dirigente amador não necessariamente existe a obrigatoriedade dele estar 100% focado no cargo. Até porque ele não ganha um centavo, teoricamente, para realizar esta função. Por isso, por exemplo, aceitava-se internamente que o Braz dividisse as atenções com o departamento de futebol do Flamengo com a sua carreira política, ocupando uma cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No caso do Boto, ele chega para ser um profissional, ele vai ocupar um cargo remunerado, ou seja, vai se exigir que ele, de maneira integral, se dedique ao futebol do Flamengo. Muita gente tem relacionado
a função dele, o cargo dele, com o cargo do Bruno Spindel, o que não tem muita relação. O Bruno Spindel, embora seja remunerado, no entanto, ele ainda tinha que se reportar ao Braz. José Boto não, ele se reporta diretamente ao Luiz Eduardo Batista, diretamente ao presidente do clube. Ou seja, teoricamente, ele terá muito mais poderes, muito mais autonomia do que tem hoje. O Bruno Spindel, embora o cargo seja de uma nomenclatura parecida, ele deve exercer o cargo de diretor executivo de futebol, mas algo muito mais próximo daquilo que a gente chama de manager, que é o cargo ocupado aí pelos grandes dirigentes dos clubes europeus. Então, ele deve trazer toda essa expertise, deve trazer todo esse know-how que ele adquiriu durante o seu trabalho na Europa, também para o Flamengo. Você tivesse no lugar da diretoria, você teria renovado com o Gabigol? Depende. A proposta foi feita. Havia uma proposta de renovação. Então, eu sempre digo isso e o pessoal que é fã do Gabigol, a gente respeita, até porque eu sou fã do Gabigol, né? Ele é um dos grandes ídolos do Flamengo no século. Mas havia uma proposta. Ele não quis aceitar. Ou talvez o seu procurador o aconselhou a não aceitar. Mas tinha uma proposta. E vamos combinar? Não era uma proposta ruim, né? Era uma proposta de 1 ano, tudo bem, um prazo curto de renovação, mas com 50% de aumento do salário dele, que já era, pelo menos à época, o maior salário do elenco. Depois acabou sendo superado por outros jogadores que chegaram, o caso do Alexandro, por exemplo, mas que faria dele, mais uma vez, o mais bem pago jogador do elenco do Flamengo e um dos mais bem pagos do futebol brasileiro, né? Agora, ele não quis aceitar a proposta. Ele não quis sequer dar andamento a negociações para, sei lá, tentar estender para 2, 3 anos de contrato, talvez, essa proposta que foi feita pelo Flamengo. Então, a diretoria poderia ter se esforçado mais na permanência do Gabriel Barbosa? Poderia, né? Eu acredito que teve um pouco de má vontade por causa da diretoria e também pela parte do Gabriel Barbosa. Eu acredito que houve um desgaste muito grande. E a grande responsabilidade desse desgaste, e aí, vamos dizer assim, a responsabilidade é da diretoria do Flamengo. Não que o jogador tenha que escolher treinador. Isso não existe em lugar nenhum. Mas, com certeza, a vinda do Tite ao Flamengo no ano passado, em outubro do ano passado, gerou um profundo desgaste interno envolvendo o Gabriel Barbosa. Além de outras coisas, lógico, que não eram culpa do Tite, como foi o caso da condenação por parte da Associação Brasileira de Controle de Dopagem. Ele já está livre dessa condenação? Não está livre da condenação. Inclusive, o julgamento ainda vai ser marcado. Ele que está respondendo, né, com um efeito suspensivo, pode jogar até a realização desse julgamento em segunda instância. Na primeira instância, ele foi condenado a 2 anos que foram convertidos para 1. Né? Mas esse 1 ano ele ainda tem que cumprir, caso a sentença seja mantida na Corte Arbitral do Esporte. Embora o caminho seja para uma absolvição, para uma reviravolta na decisão, em primeira instância. Mesmo assim, não há sequer data ainda para apreciação do julgamento. Então, a gente segue aguardando essa questão. Mas, no meu entendimento, houve um desgaste muito grande, e isso também muito provocado pelo Tite, que todo mundo sabia, que não tinha muita simpatia pelo Gabriel Barbosa, muito embora a gente lembre que o Gabigol já estava em declínio técnico, antes mesmo da chegada do Adenor Bach. E a diretoria já está mapeando alguém para o lugar dele ou vai esperar o Boto chegar ainda? Não, eu acredito que, primeiro de tudo, né? Por que profissionalização? Porque a partir do momento que você diz, o Flamengo está contratando, está negociando, o BAP está negociando. Como assim o BAP está negociando se você não tem um diretor de futebol, você não tem um gerente de futebol, você não tem um organograma, você não tem uma hierarquia no ninho do urubu? Quem manda hoje no futebol do Flamengo? Fica até difícil. Quem vai comandar essa negociação? O BAP, propriamente dito? Então, primeiro, você tem que organizar o departamento de futebol. Tem que dizer, quem manda e quais são as atribuições de A, B ou C. Quem, por exemplo, recebe as propostas? Quem faz essa triagem? Quem vai fazer a avaliação do elenco? Então, primeiro, você tem que ter a estruturação do departamento de futebol. Depois da estruturação do departamento de futebol, definido todos os nomes, todas as atribuições, todas as funções, todos os cargos, você vai fazer a avaliação do ninho do urubu, né? Não somente do elenco,
mas da comissão técnica, como é o trabalho do Felipe Luiz, como é o esquema tático do Felipe Luiz. Porque a partir daí, e com a avaliação do elenco, constatadas as necessidades de contratação, de reforços, né, as necessidades mais urgentes, você vai traçar um perfil. Porque tem que acabar com esse negócio. Eu acho que esse foi o maior defeito da gestão do Rodolfo Landim, que no futebol era comandada pelo Marcos Braz. Você nominar as contratações. Olha, vamos contratar fulano de tal, né? Vamos contratar o cicrano. Não, você tem que contratar um perfil. Você traça um perfil, né? Você coloca assim, ó, tem que ser um atacante que seja possa servir de centroavante, que faça a função de pivô, mas que também tenha mobilidade, que eventualmente possa atuar pelos flancos do campo e que possa até atuar com o Pedro quando ele estiver recuperado. Pronto, você estabeleceu um perfil. Aí você vai ao mercado contratar. Isso não pode ser feito ainda, né? Até porque não tem quem faça essa avaliação ainda. Vamos falar do elenco agora. Se você fosse da diretoria, pudesse decidir, para o gol, você ficaria com os goleiros que tem ou contrataria um goleiro para ser titular? Olha, Se puder dar o nome do goleiro também. Não, ó, o Flamengo tem 2 goleiros, que ambos já foram titulares, que são o Agustin Rossi, o argentino que hoje está na frente, e o Matheus Cunha. Matheus Cunha, curiosamente, foi muito pouco vazado esse ano. Realizou poucas partidas, mas sofreu poucos gols. De qualquer forma, não inspira confiança na torcida. O Agustin Rossi até teve um bom início pelo Flamengo. Tanto é que ele derrubou o recorde que era do Cantarelli, né? Por mais tempo, sem ter a meta rubro-negra violada. No entanto, no segundo semestre ele caiu um pouco, né? Sofreu alguns gols que, no meu entendimento, eram defensáveis. Ele é aquele tipo de goleiro, não vou dizer que ele toma frango, mas também ele não pega as bolas impossíveis, né? A gente vê, por exemplo, goleiros que são absurdamente fantásticos, né? Como é o caso do Palmeiras, né? Com o Everton, você tem o Everson, que é o goleiro do Atlético Mineiro. E, geralmente o goleiro, quando vai enfrentar o Flamengo, vira uma mistura do Neuer com o Courtois. Mas, de qualquer forma, a torcida do Flamengo anseia por esse goleiro, né? Que seja aquele goleiro que sai do lugar comum, que sai do feijão com arroz. O Agustin Rossi é um bom goleiro. Ponto. Não vai além disso. O Matheus Cunha é um bom goleiro. Ponto. Não vai além disso. Embora eu acho que o Flamengo não vai mexer na meta. Mas eu contrataria alguém. Eu contrataria. Eu tentaria procurar no mercado. E na lateral direito, o Wesley vai sair nessa janela agora, na próxima? Ele tem substituto no elenco? Ou você traria alguém para o lugar dele caso ele saia? Vou te falar, ele não tem substituto nem no mercado. Hoje é muito difícil. É engraçado que eu estava até falando isso ontem, na despedida do Didico, que você tinha vários grandes laterais lá, né? Tanto na esquerda quanto na direita. E principalmente do lado esquerdo, né? Você tinha o Atisson, você tinha o Gilberto. Nos anos 90, por exemplo, início do século, você tinha vários grandes laterais, né? Você tinha o Roberto Carlos, você tinha vários jogadores que tinham uma excelência na lateral. Sumiram. No mercado, como um todo, os clubes europeus têm dificuldade para contratar. Você vê, por exemplo, que o Wesley, com apenas 21 anos de idade, quase foi para a Atalanta nesse ano. Chegou, inclusive, o Barcelona da Espanha chegou a fazer uma proposta por ele no ano passado, que o Flamengo recusou. E tem vários clubes europeus de ponta, de primeira prateleira, que estão interessados em sua contratação. O Flamengo não quer negociar, pelo menos não agora. O Flamengo entende que com a participação do Super Mundial, e caso o Flamengo ele consiga fazer uma boa participação, digamos, chegar umas quartas de final, por exemplo, no mínimo, né? Conseguir passar da fase oitavas de final, chegar a quartas de final. O jogador se valoriza, principalmente os jovens talentos, né? Não só o Wesley, mas como também o Everton Araújo, que hoje também é uma realidade no Flamengo, para mim, titular, terminou como titular na temporada. Ele mais na frente. Pois é. Então, no meu entendimento, o Flamengo não quer vender o Wesley, até porque existe um consenso no clube de que dificilmente, por mais vantajosa que seja essa negociação, o Flamengo dificilmente vai conseguir uma reposição à altura no mercado. Não tem. E quem tem vai vender caro. E caso ele saia, o Varela tem condição de ser titular? Tem futebol para ser titular do Flamengo? O Varela se desgastou muito, né? Acabou perdendo a condição de titular para o Wesley.
e está até, de certa forma, insatisfeito. Por quê? Ele depende fundamentalmente de ser titular para continuar sendo lembrado para a seleção uruguaia. A partir do momento que ele não jogar, começa a ficar mais difícil a sua convocação. E ele já tem 31 anos de idade. E ele quer participar desse ciclo para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Não quer ficar fora da próxima Copa, né? Tudo indica que o Uruguai vai conseguir uma das vagas na América do Sul. Então, hoje, o Varela está bastante desgastado, né? Eu, inclusive, acho que mesmo com a permanência do Wesley, o Flamengo tem que buscar no mercado uma alternativa, né? Porque pode acontecer do próprio Varela, né, pedir para sair. Já teve algumas sondagens, se eu não me engano, do futebol sul-americano, junto ao staff do Varela, embora não tenha chegado nenhuma proposta efetiva ao Flamengo, mas no sentido de saber se ele gostaria de mudar de ares, e talvez ele tenha em mente ir para um outro clube onde ele possa ser titular. E na lateral esquerda, ainda falta muito tempo pro Vinha se recuperar da contusão? Falta muito tempo, porque foi uma lesão, e foram várias lesões, na verdade, né? Ele, além da lesão que ele teve no ligamento, ele ainda teve uma fratura na tíbia. Então, no mínimo, são 11 meses. Então, partindo do princípio que ele se lesionou em agosto, no final de agosto, só para o final de julho. Então, ele está fora do primeiro semestre. Isso é fato. Está fora do primeiro semestre. Tendo uma previsão otimista, talvez em julho, na segunda quinzena de julho, ele esteja de volta ao Flamengo. Mas, né, não será surpresa na avaliação do departamento médico se ele, por exemplo, só voltar lá para setembro. Aí assim que ele se recuperar da contusão, o Flamengo vai desfazer de um dos laterais esquerdos ou algum deles pode jogar em outro setor? Olha, eu acho que o Flamengo vai esperar a volta do Matias Vinha, até porque foi uma lesão complicada dele, foi uma cirurgia delicada, a qual ele foi submetido. Então o Flamengo vai aguardar se ele vai voltar sem sequelas, se ele vai conseguir voltar a apresentar aquele futebol de excelência. Ele que era jogador de seleção, né? Antes dele se lesionar, ele disputou a Copa América como titular da seleção uruguaia. Isso acontecendo, e não vai acontecer assim, ó, no estalo do dia para a noite, ele vai levar algum tempo. A expectativa é de que Ayrton Lucas se torne o terceiro jogador para a posição. E dessa forma ele se tornaria negociável. Mas repito, por enquanto, o Ayrton Lucas é altamente necessário. Primeiro, temos o Alexandro, que não é nenhum garoto. No ano que vem, ele fará 34 anos de idade, não vai suportar a carga de jogos. O Flamengo pode disputar 87 jogos no ano que vem, levando em consideração todas as competições. Caso o Flamengo chegue à final de todas elas, serão 87 jogos na temporada. É óbvio que o Alexandro não vai ter pique e não tem idade para fazer esses jogos todos. Então, necessariamente, a gente vai precisar, nesse primeiro semestre, de um revezamento com o Ayrton Lucas. E com a possível saída do Fabrício Bruno e a não renovação do Davi Luiz, você acha que o Flamengo tem que se reforçar para a defesa em 2025? Olha, o Flamengo tem hoje uma dupla sólida, defensiva, composta por Léo Ortiz e Léo Pereira, né? São dois jogadores que terminaram em alta a temporada, né? O Léo Pereira um pouco mais oscilante, começou muito bem, deu uma caída, mas conseguiu uma recuperação agora, no final da temporada. O Léo Ortiz virou dono da posição, é um jogador de classe absurda, né? Um talento acima da média, para a posição, inclusive, né? Um jogador que tem, além da forte combatividade, tem habilidade, sabe jogar com a bola no pé, tem uma excelente saída, um excelente passe, uma excelente visão de jogo e ainda é bom na bola aérea ofensiva, na bola parada, né, do Flamengo. Então, o Flamengo está bem servido de zagueiros. Para a saída do Fabrício Bruno e também do Davi Luiz, né? Lembrando que o Davi Luiz nada impede que ele renove. Repito, ainda vai ser feita essa avaliação e pode acontecer nessa avaliação se achar que o Davi Luiz possa permanecer. Mas, independentemente disso, o Flamengo tem um garoto que é muito talentoso, vindo da base. Ele que é baiano de Canaã, que é o Cleiton, e que até agora não teve muitas oportunidades. Ele é muito bom, zagueiro canhoto, é muito difícil você encontrar hoje zagueiro canhoto de boa qualidade no futebol brasileiro. Ao passo que existem também dois outros jogadores muito promissores na base. Você tem o Iago, que
é o cara do Sub-20, né? Um dos líderes da categoria Sub-20, uma personalidade absurda, e ainda tem o João Vitor. O jogador tem apenas 17 anos, já compõe a zaga diária, já compõe a zaga no Sub-20, né? E já até estreou nos profissionais, pelas mãos do técnico Felipe Luiz, que o conheceu justamente pela passagem no Sub-20 do Flamengo. Então é possível que a saída do Fabrício Bruno, que o Flamengo já está aguardando uma proposta do Rennes da França, né, o técnico argentino Jorge Sampaoli, quer a contratação do Fabrício Bruno, e com a não renovação do Davi Luiz, você possa abrir espaço para o aproveitamento desses valores jovens da base. E a gente reclama tanto, né, que a garotada não tem oportunidade. A gente viu o Otávio sair, tendo realizado uma única partida no profissional do Flamengo, e agora está no Futebol Clube do Porto. O Natan, que no meu entendimento foi vendido a preço de banana para o Red Bull Bragantino, e depois foi parar no Napoli, da Itália. O Richard Rios, né? Só estou falando dos zagueiros, mas tem o Richard Rios, tem vários outros exemplos espalhados, né, até pela Europa, né, de jogadores que tiveram muito pouca oportunidade no Flamengo, até pelo fato do elenco estar inchado de atletas de renome, de jogadores consagrados, e aí fica difícil até, né, você tirar o espaço de algum deles para dar moral para a garotada da base, para os garotos do ninho, mas eu acho que é uma boa oportunidade para você poder fazer esses garotos rodarem no elenco, principalmente no Campeonato Carioca. Eu acho que o Campeonato Carioca, ele, entre outras coisas, tem que ser aproveitado para isso, para botar a molecada para jogar. E o Pulgar parece que não quer renovar, né? Você acha que o Everton Araújo já pode ser o titular no lugar dele? Já está credenciado a isso? Não, o Everton Araújo para mim já é uma realidade. Não está pronto, lógico. Há apenas 21 anos, tem que melhorar bastante, né? E pode melhorar, ele tem lastro para isso, né? Ele tem talento para isso, promete ser um jogador ainda muito melhor do que ele já é. Eu me arrisco, inclusive, a dizer, né? Eu até compro briga com a galera, né, os fãs do João Gomes. Para mim, o Everton Araújo tem potencial para ser melhor do que o João Gomes, para ir mais além do que o João Gomes. Para mim, se o Flamengo souber trabalhar o Everton Araújo e segurar o garoto, muito possivelmente ele, ao contrário do João Gomes, ele já vai pular direto para um grande clube europeu. Ele já vai para um gigante europeu, né? Ele não vai fazer esse estágio em um clube de segunda ou terceira prateleira da Europa. Mas a questão do Pulgar, eu acho que é muito em função do seu procurador, o Fernando Felicevich, que está tentando valorizar ao máximo essa negociação. E entende que há espaço para o Flamengo melhorar a proposta que foi feita. Já é a terceira proposta que foi recusada. Na apuração que eu fiz, interna, eu cheguei à informação que se dependesse do Pulgar, ele aceitaria a proposta salarial, a última, do Flamengo. No entanto, o seu procurador o orientou a recusar a proposta, porque ele acredita que ainda pode negociar, ainda pode puxar essa corda para melhorar ainda um pouco o salário, que é a grande insatisfação do Pulgar. Ainda no ano passado, quando ele foi apontado o melhor volante no futebol brasileiro, ele ganhou a bola de prata da Placar e da ESPN. Naquela oportunidade, ele já havia utilizado essa premiação para reivindicar dentro do Flamengo um aumento de salário, mostrando que ele era simplesmente o melhor da posição no futebol brasileiro, segundo essa premiação, a bola de prata, e que, no entanto, ele era um dos menores salários do elenco. Para que você tenha uma ideia, depois da renovação do Wesley e do Everton Araújo, o Pulgar passou a ser o menor salário entre os jogadores de linha. O salário dele só é maior, que é claro, dos outros garotos, demais garotos da base, que ainda tem o contrato de base, e do goleiro Agostinho Rossi. Você insistiria com o Alan ou já está na hora dele respirar novos ares? Cara, é impressionante, porque, assim, a galera vai me bater aqui, mas não é possível que o cara tenha rodado no Fluminense, ele jogou bem no Fluminense, tenha jogado muito bem no Atlético Mineiro e não consiga jogar no Flamengo, cara. Futebol não se desaprende, ninguém desaprende a jogar futebol. E ele é um jogador ainda relativamente novo. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com o Alan. Ele está jogando fora de posição? Ele está jogando uma função diferente? Ele está com problema físico? Ele está com problema clínico? Então, alguma avaliação tem que ser feita em cima do Alan. Ele está com problema em casa, está com problema psicológico. A gente lembra, por exemplo, que o Pulgar estava com problema, a irmã dele estava sofrendo de depressão, inclusive ele trouxe a irmã para o Rio de Janeiro, né, para melhorar a terapia e tal. E por conta disso, ele até perdeu um pouco o foco com o futebol, que é normal. Todos nós temos problemas pessoais,
né? E isso, dependendo, se a gente não conseguir resolver, vai influir na parte profissional, né? O jogador, ele não é um robô, né? Ele tem a sua vida fora dos muros do centro de treinamento. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com o Alan. Agora, tem que entender também se a motivação do atleta. Pode ser que o Alan esteja desmotivado. E aí, se ele está desmotivado, se para ele ganhar em dia, ter a melhor estrutura de centro de treinamento no futebol brasileiro, né? Ter um excelente salário, ele ganha mais do que o Gerson, que hoje é o melhor jogador do elenco do Flamengo. Seria o Pedro, mas está lesionado. Dos atletas à disposição, o Gerson é o melhor jogador e tem um salário menor do que o Alan. Se isso tudo não é suficiente para ele se motivar e tentar recuperar o seu futebol, talvez seja melhor uma mudança de ares. O Flamengo sonhou com o Claudinho 2 anos, né? E trouxe o Alcaraz. O Alcaraz está jogando essa bola mesmo para ser esse jogador mais bem, contratação mais cara do Flamengo? São dois jogadores em estágios diferentes e eu diria até de características diferentes. O Claudinho é um jogador que atua mais avançado, né? Mais à frente. O Alcaraz, embora muita gente classifique ele como 10, ele é um camisa 8. Ele é um segundo homem de meio campo. Não é volante. As pessoas confundem segundo homem de meio campo com volante. Você pode jogar com apenas um volante e um outro jogador mais adiantado, como é o caso do De La Cruz. O De La Cruz jogou muito tempo dessa forma no River Plate, né? Embora quisessem fazer dele volante no Flamengo. Então, o Alcaraz, ele tem uma outra característica, né? Ele atua em uma outra faixa de campo. E é um jogador mais jovem, né? A gente tá falando do Claudinho, sinceramente, já deu essa novela de Claudinho, né? Não é possível. Tomara que o Flamengo consiga construir uma equipe de mapeamento de mercado que saia do lugar comum, né? São sempre os mesmos nomes toda a janela. Oscar, Roger Guedes, Claudinho. Oscar, Roger Guedes, Claudinho. Aí Danilo. O Wendel, Danilo. Pelo amor de Deus, né? Chega, né? Não é possível. Olha o trabalho que o Botafogo fez, contratando jogadores que não estavam no radar, né? E até o John Textor malandro, né? Os jogadores que o Flamengo mapeou, o John Textor foi lá e contratou, que nem o Luiz Henrique, né? Que ele foi lá no Real Betis da Espanha, pagou lá, deu 20 milha e levou o cara. Mas acho que não dá para comparar, né? O Alcaraz, a gente tem que ter a mesma coisa que eu falei do Wesley e também do Everton Araújo. A gente está falando de um jogador de 21 anos de idade que já tem bagagem na Europa, já joga profissionalmente, ele jogava no Racing profissionalmente desde os 16 anos de idade, mas ainda assim tem 21 anos. É um garoto. Eu acredito que 2025, ele que chegou no Flamengo, né, com carro em movimento. Então, não teve pré-temporada, não teve tempo para se adaptar, já teve que chegar, calçar a chuteira e entrar em campo. Com a pré-temporada, eu acho que ele vai conseguir evoluir, né? E vai ser um jogador muito útil ao Flamengo. Eu vejo nele, né, um jogador diferenciado, embora ele tenha oscilado muito desde que chegou ao clube. Mas acho que 2025 pode ser a temporada de Charlie Alcaraz. E você acredita que eles agora vão conseguir contratar um reserva para Arrascaeta? Olha, sinceramente, eu acho que o Flamengo precisa não de substituto para o Arrascaeta, propriamente dito, mas o Flamengo precisa de variação tática. E nisso eu confio muito no Felipe Luiz. Ou seja, você criar alternativas para não ficar dependente do Arrascaeta. Um jogo, por exemplo, que você não tem o Arrasca por lesão, ou por suspensão, ou porque ele está a serviço da seleção uruguaia, ou mesmo para poupar o jogador, que você crie um esquema que não precise necessariamente de um enganche, que é a função do Arrascaeta. Você pode jogar sem um enganche, né? Tem vários clubes que não tem esse jogador, porque é um jogador raro. Quais os clubes hoje? Porque a gente fala, substituto para o Arrascaeta. Como se fosse fácil a gente encontrar alguém para ser o substituto do Arrascaeta. É difícil no mercado. Quem tem não vende. Quem tem não libera. Então, eu acho que o mais importante é o Flamengo, através do trabalho do Felipe Luiz, criar alternativas de não ficar refém do Arrascaeta. Fora isso, dentro do Flamengo, existem algumas alternativas que podem suprir aí a ausência do Arrasca. O Gerson pode ser adaptado por ali,
O De La Cruz pode ser adaptado por ali. O Alcaraz pode jogar um pouco mais adiantado por ali. Eu não vejo, pelo menos eu não avalio, uma urgência na contratação de um meia atacante ali para jogar atrás do centroavante. Eu vejo urgência, sim, na contratação do centroavante. Tem que contratar. Para ontem. Já deveria ter contratado, inclusive, na janela. Mas o Flamengo não contratou porque o Tite bancou que com o que ele tinha de opções no elenco dava para suprir a ausência do Pedro, que havia se lesionado. E agora com a profissionalização prometida pela diretoria, você acredita que o departamento médico agora vai prever melhor as lesões? Deveria. Até porque o Flamengo é bem equipado. Você vai no Ninho do Urubu, você vai no CT, você tem o Centro de Excelência em Performance, com vários equipamentos de ponta, que são utilizados por clubes europeus, para inclusive prevenir lesão. Alguns equipamentos eles existem por causa disso. Os jogadores fazem exames periódicos de coleta de sangue e de outras situações, e de outros exames, justamente para avaliar o grau de desgaste físico desses jogadores. Né? Justamente para isso, para prevenir lesão. O que eu acho é que não dá para colocar só na conta do departamento médico. Eu acho que houve também uma demonização durante esse período ao trabalho do Dr. Márcio Tanuri. O cara é médico do UFC, que é um esporte que tem muito mais problema de lesão do que futebol. Né? Não é possível. Será que ele é tão ruim assim? Eu acho que vai muito também da falta de planejamento do departamento de futebol. Não pode, por exemplo, você colocar praticamente os principais jogadores para atuarem em 13 dos 15 jogos do Campeonato Carioca, como aconteceu esse ano, que em 2 jogos o Flamengo jogou com uma equipe alternativa, e os demais jogos praticamente jogou com todos os jogadores, com todos os atletas, sem necessidade. Você pode usar os jogadores principais nos clássicos, você pode usar já na fase mata-mata, ali na semifinal e na final, mas para quê? Com todo respeito, você, diante de um Bom Sucesso da vida, diante de um Boa Vista, você colocar uma equipe com os seus jogadores principais, você pode mesclar o elenco. Não quer utilizar todo o time alternativo? Poupa 5, 6 jogadores. Isso não foi feito. Você tem jogadores que chegaram a 1000 minutos em campo durante o Campeonato Carioca. E isso cobra um preço na temporada. E o preço foi que, na abertura do retorno do Brasileirão, os jogadores já estavam altamente desgastados. E você teve uma profusão de lesões. Muita gente, não, mas foi um acidente, infelizmente foi uma grave coincidência. Quanto mais jogar, isso é estatística, isso é matemática. Quanto mais você expõe o jogador, mais propenso ele fica a lesão. Quanto mais partidas ele jogar, mais é provável que ele sofra uma lesão. E é uma lesão grave. Isso é fato. Isso está na estatística do futebol. Maurinho, você gostou do volume de jogo? Muito bom, hein, rapaz? Altíssimo volume. Voltaria outras vezes? Com certeza, é só convidar. Deixa as tuas redes sociais. Maravilha. Quem quiser me acompanhar no YouTube, né, o trabalho, graças a Deus, que tem sido feito, né, é só botar lá Mauro Santana no YouTube. O primeiro canal que vai aparecer lá no buscador é o meu. Eu que também faço aí um trabalho em parceria e colaboração com o Guilherme Flazoeiro na Flazoeiro TV. Nós que desde 2022 transmitimos em loco todos os jogos do Flamengo. Quero convidar a você, se Deus quiser, em 2025 também estaremos com esse compromisso, estar em todas as partidas do Flamengo, onde ele jogar, né? Então eu convido para você também acompanhar a gente na Flazoeiro TV, no X, o antigo Twitter, algarismo, Mauro Santana, Santana com 2 N's, também no Instagram o mesmo nome, né? Número 1, Mauro Santana, o Santana com 2 N's, e também tem a fanpage do canal Mauro Santana no Facebook, né? O canal Mauro Santana, é só você colocar lá, vai aparecer também para você seguir e acompanhar os nossos conteúdos. Galera, o 17º programa do Volume de Jogo está chegando ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abração.